Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou hoje aqui com vocês novamente, repetindo toda terça-feira, a primeira terça-feira de cada mês. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos nos sentar bem na cadeira, nos sentirmos bem, e levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir ao Pai Celestial que nos abençoe. Já nos abençoou, nos dando o dom da vida, mas mais uma vez nós pedimos a Ele que permita que essa falange de espíritos que sempre protegeu esta casa esteja conosco, esteja iluminando o ambiente, porque temos a certeza que eles já prepararam este ambiente para nós. Agradecemos, Pai, e fazemos a oração que Jesus nos ensinou para iniciarmos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, materiais e espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Eu fico muito feliz de, em plena pandemia, nós estarmos fazendo esse tipo de palestra, que é uma palestra híbrida, junto com vocês aqui e com os espíritos desencarnados que também enchem o ambiente, mas que as pessoas lá em seus lares também estão assistindo. Eu faço levantamento pela minha palestra. O mês passado tinha quase que 20 pessoas, hoje tem mais. Mas daí eu fui ver, mais de 86 pessoas assistiram a palestra. Então é bacana saber que está aumentando o número, mesmo não presentes, mas estão presentes com o seu espírito e com a sua vontade de assistir. Hoje, eu trouxe um estudo para vocês do livro O Céu e o Inferno, do Pentateuco de Kardec, que é o 5º livro que ele lançou. E o tema de hoje, por que temer o umbral? Mas olha que coisa interessante. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria que levantasse a mão quem tem medo do umbral, quem teme o umbral. Eu vou levantar a minha também, porque por mais que a gente se esforce, a gente ainda tem um medinho. Por quê? Porque nós ainda somos muito materializados ainda. Então, o que adianta nós nos tornarmos espíritas se nós ainda continuamos com medo do umbral? Por isso que eu vou explicar para vocês aqui, para nós conhecermos a verdade. Aqui, o primeiro título é: basta perguntar aos espíritos se recebeu uma catequização católica, ao menos na infância. Como eu já confessei para vocês, eu fui criado no catolicismo. Eu fui coroinha dos padres, batendo aquela sineta lá na hora da comunhão. Então, me ensinaram a ter medo do inferno. E para nós espíritas hoje, já quem estudou, sabemos que o umbral e o inferno é a comparação do umbral espírita com o inferno da maioria das igrejas cristãs. Não é só da católica, não. São as evangélicas também. Eles metem medo do inferno. Você pecou, você vai para o inferno. Por quê? No inferno eles sempre nos ensinaram que seria
um sofrimento danado. E talvez seja a raiz principal e peculiar dessa transferência, desse ensinamento que nós tivemos para o dia de hoje. Então, ainda imerso nessas descrições clericais da vida após a morte, o principiante espírita faz uma troca apenas de nome. Deixa de temer o inferno e passa a temer o umbral. A Priscila levantou a mão e eu também. Eu levantei porque, na verdade, são coisas que são baseadas no umbral, no que você plantou, no que você semeou. Eu ainda tenho dúvida se eu fiz muita coisa boa. Então, por isso que eu ainda tenho medo do umbral. Porque a minha colheita ainda não começou. A minha colheita vai começar a hora que eu passar para o lado de lá. Então, muda o nome e permanece a ameaça. Uma senhora do saguão, assim, que estava no centro espírita, chegou e falou: eu luto todo dia para não fazer nada de errado. Me pelo de medo de ir para um umbral quando chegar a hora. Olha que coisa interessante. Meu sonho são os jardins, as delícias da colônia espiritual Nosso Lar. Olha o que ela disse. Então, é o senso comum, essa transferência natural de uma criação milenar que está dentro da gente, pertencente às diversas tradições pagãs e cristãs que nós passamos. Os infernos, onde o sofrimento impera e castiga. Eu lembro, eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. Eu era cobra no estilingue. E eu matava passarinho. E um dia, me confessando para o padre, que eu me confessei, pois eu era católico, e disse: ó, padre, eu matei passarinho assim. Disse: mas meu filho, os passarinhos são criações de Deus. Como é que se você continuar assim, você vai para o inferno? E eu fiquei atemorizado. Eu deveria ter o quê? 8 anos, 9 anos? Disse: olha, mas tudo bem. Você vai lá, assista a missa aqui, venha todo domingo, e de penitência você reza 3 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Mas seu padre, eu me livro desse pecado? Olha, você não vai se livrar totalmente, mas vai amenizar a tua cabecinha, você vai começar a pensar melhor. E eu, obviamente, fui lá para a igreja, fiz a oração lá, os 3 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Então, para vocês verem como fica incutido isso na gente. E Allan Kardec sabia que seria necessário esclarecer minuciosamente essas questões para apresentar um quadro novo para o mundo que ele estava descortinando para os espíritas egressos do dogmatismo católico. E que a maioria de nós passamos por isso. Eu que estou com mais de cabelinho branco, ou quem está mais de cabelo branco, passou mais que os outros que estão de cabelo preto. Mas foi uma realidade. Então, por isso, Kardec mesmo retomou todo o catecismo e a teologia adotado pela igreja. Então, o que ele fez? Ele raciocinou quanto a cada ponto em sua obra, O Céu e o Inferno, que ele publicou no 1º de agosto de 1865. Então, isso faz 154 anos. Então, para quem não leu, leia O Céu e o Inferno. Tem detalhes assim. É claro que você não precisa ler ele continuamente como livro, mas tirando as dúvidas dos principais itens que você vê no livro. E vai estar lá isso aí. Então, há uma particularidade muito lembrada quanto aos dogmas da igreja. Segundo eles, o sofrimento dos infernos deve ser físico, pungente, na pele mesmo. A igreja fala
como se você fosse para o inferno vivo. E o condenado deve sentir o calor do fogo, o queimar da carne, o penetrar do tridente, que diz que tem tridente lá no inferno, né? A pressão, o trucidar das correntes, tudo isso eles passavam para a gente. Mas quando são enviados aos infernos, esses condenados ainda são, como explica Kardec, quanto à concepção da igreja, sem corpo. Pois morreu e se desfez desse mundo. Porque seu corpo está lá na terra, vai virar adubo, vai ajudar as plantas a nascer melhor. Então, se você considerar isso, quem morre e vai para o inferno é o espírito puro, porque o corpo ficou lá, apodrecendo, porque só a alma é que desce para lá. Então, o céu e o inferno, na página 53, quem quiser marcar, vocês vão ver os comentários com relação a isso. Então, não se pode esquecer desse processo quando se trata da doutrina da igreja. No momento da morte, ninguém sofre. Ninguém é queimado, às vezes só se morreu no incêndio, né? E só depois, quando Deus destruir esse mundo e no juízo final restituir os corpos, agora imortais, mas que foram feitos igualmente de carne e osso, para que o sofrimento do inferno seja físico, real e fisiológico. Isso é a teoria das igrejas. Então, desse modo, continua Kardec. Olha que interessante. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplandecentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. E será que é isso possível? Então, conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres dotadas de pé, de mão, de boca, língua, dente, ouvido, olho, semelhante aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Então, aqui está o ponto fundamental desse artigo. A concepção dos infernos considera um lugar físico, material, semelhante ao mundo atual, todavia piorado, porque você está sofrendo. Não chega a luz do sol, não percebe o suceder dos dias e das noites, não há lua. Um cheiro insuportável de enxofre, fumaça, suor, sangue, labaredas de fogo, caldeirões fumegantes, desolação e sofrimento sem fim. Então, é preciso considerar um Deus bastante vingativo que odeia demais aqueles que desobedecem para condenar alguém a viver eternamente nesse terror. Então é algo para nós se pensar à parte. Basta imaginar que uma simples criança, alegre no seu lar, nos braços dos seus pais, cuidada com amor e com carinho, mas que não tenha sido batizada, vai para o inferno. Corre o risco, a coitadinha, de sair desse lar aconchegante e depois do juízo final vir com todos os tormentos dos demônios, abandonada eternamente pelo seu Criador. A doutrina espírita oferece uma explicação bastante diversa da vida após a morte. Primeiramente, o mundo espiritual é também um lugar físico, mas cujas propriedades são completamente diferentes do nosso mundo. Vocês vão entender até uma coisa que, depois que eu li, reli e estudei, eu vi que é bacana a gente começar a entender essas coisas. Enquanto aqui, se colocarmos pessoas de personalidades diversificadas,
O exemplo, mãe de Jesus, um bandido, Herodes, camponeses, filósofos gregos, todos numa sala, e fizermos uma fogueira, todos irão suar de calor. Não importa o quanto difiram moral e intelectualmente. Eles vão sofrer de calor. Se, ao levarmos esse mesmo grupo para o Polo Norte, o que eles vão sentir? Vão sentir frio. Por quê? Porque já está condicionado a sua mente. Agora, o corpo físico de todos nós reage da mesma forma, de acordo com o ambiente físico no qual se encontra. Esse raciocínio valeria caso a vida futura ocorresse como a doutrina das igrejas cristãs, como elas imaginam o céu e o inferno. Os espíritos superiores ensinam, porém, que o mundo espiritual tem uma particularidade de ser, influenciado diretamente pelo que pensam e sentem seus habitantes. É o inverso do nosso mundo. Aqui, o ambiente influencia o corpo. Lugar frio, esfria o corpo. No mundo dos espíritos, segundo o Espiritismo, o corpo espiritual tem a propriedade de ser mais denso e materializado. Quando o espírito está apegado às emoções e imperfeições, ele torna-se leve, tênue, alcança distância, pode transpor-se para outros planos. Olha que coisa interessante. Quando o espírito evolui intelecto-moralmente. Ora, seja então, se um bom espírito ganha pela constituição mesma do seu perispírito a liberdade de agir, de ir, de vir, de transportar-se pelos orbes. Quanto mais purificado, mais bom pensamento você tiver, mais você está em condições de se movimentar na espiritualidade. Enquanto isso, um espírito imperfeito, pela condição materializada de seu corpo espiritual, em virtude do padrão de seus pensamentos e sentimentos, tem reflexo de sensações materiais e vivencia as ilusões do frio, do calor, da sede, do medo, da fome e tantos outros. Então vejam como Deus nos deu o livre-arbítrio até para nós pensarmos coisas boas ou coisas ruins. Somos nós que decidimos. Por isso, o céu ou o umbral, quem vai definir vai ser você. Através das suas sensações emocionais, a tua emoção e o teu saber, o teu conhecimento. Dizer, não, eu vou pensar coisa boa. E você consegue. Então são ilusões, mas com plena realidade pela subjetividade do próprio espírito, ao se manter prisioneiro de suas próprias escolhas. Então, se você quer ser prisioneiro de escolha boa, pense em coisas boas. Quando uma diversidade de espíritos presos aos seus apegos, imersos, por exemplo, na raiva, no medo, vingança, inveja, materializam o perispírito e estão juntos. Ele com o perispírito. Vão moldando o ambiente ao seu redor, em volta da gente, pela força do seu pensamento. Hoje os cientistas estão criando uma máquina para medir a força do pensamento. Porque, meus queridos, essa usina que nós temos aqui em cima do pescoço é uma coisa impressionante o que ela emite de energia. A hora que você pensa bem numa pessoa que está lá em Curitiba, ela recebe essa energia.
tá? O meu filho que mora na Espanha, eu penso nele assim com amor, ele sente isso de mim imediatamente. Ou eles pensam da gente, a gente sente. Tem hora que a gente não tem momentos assim que a gente está sentindo um prazer gostoso, é porque alguém está emitindo energia para nós. Então, aqui diz, eles poderiam criar um ambiente agradável, belo, sublime, até que suas ideias fixas não deixam. Então, pessoas que têm pensamentos ruins, fica com uma ideia fixa no pensamento e não consegue ter pensamentos bons. Eu, por exemplo, essa noite, vou dar um exemplo para vocês, coisa mais incrível. Eu tive um sonho hoje, não foi pesadelo, mas foi um sonho meio desagradável. E me acordei. E tentei fazer oração. Eu não conseguia fazer oração. Por quê? Porque a energia do sonho que eu estava tendo ficou tão presente e apegada em mim que eu não conseguia me lembrar das orações. Então a única coisa que eu falei assim, Jesus e meu anjo guardião, por favor, me auxilia nessa hora. Não me vem nem pensamentos de oração para eu fazer. E foi acalmando, acalmando, e daqui a pouco eu consegui fazer. Para vocês verem, um sonho modifica a situação energética tua na cama. Um sonho faz aumentar a pressão sanguínea tua dormindo. Um sonho que nada mais é que você está fora do teu corpo, mexendo com o teu perispírito. Então, os seus pensamentos densos criam ambientes escuros, pesados e desagradáveis. Ou seja, não há um lugar onde os espíritos sofredores sejam jogados para sofrer. É o inverso. São os pensamentos e sentimentos densos, as imperfeições morais do próprio indivíduo, a causa do ambiente que ele cria para si mesmo. O mundo espiritual é imanente a este. É bom lembrar. Nós, os encarnados, estamos vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Vou explicar para vocês. O corpo físico está aqui, neste momento. E no mundo espiritual está o nosso perispírito, que nós não enxergamos. Diz que tem médium que olha de você e já vê a tua aura. A tua aura é teu perispírito, que nós, às vezes até ficamos meio deslocados dele, porque o nosso pensamento às vezes não bate com o perispírito. É difícil da gente entender essas coisas porque nós não vemos. Porque nós vivemos ainda na terceira dimensão, que eu sempre gosto de repetir. O que é a terceira dimensão? Altura, largura e espessura. É esse mundo que nós sentimos, vivemos diariamente. Daí vem a quarta dimensão, que é a parte espiritual, que está fora dos nossos sentidos físicos, que nós só vamos entender a hora que nós partirmos desta. Então não faz sentido nos preocupar com o lugar que iremos após a morte. O raciocínio é outro. Onde já estamos no mundo espiritual agora, segundo o nosso padrão de pensamentos e sentimentos, estamos sintonizados e ambientados em determinadas condições espirituais. Então, eu até comentei a vez anterior que os espíritos que nos acompanham são aqueles que gostam dos pensamentos que nós temos.
Se nós pensarmos coisas boas, nós vamos estar arrodeados de espíritos bons. Porque é através daqui que os espíritos nos influenciam a fazer as coisas erradas ou as coisas certas. E somos nós que comandamos. Quem tem raiva constante materializa também no perispírito. Quem se desprende, permanece sereno, vive em cada momento sua emoção adequada, não se apega a fatos passados, revivendo emoções passadas, esse mantém seu espírito leve, suave e desmaterializado. É duro a gente ter que se convencer que a vida material é pior do que a vida espiritual, né? Porque nós estamos vivendo. Mas por que que nós precisamos lutar pela vida material? Para que nós possamos, a hora que nós partirmos, sairmos mais leves espiritualmente, de cargas do passado. Eu e minha esposa somos diferentes, muito diferentes. Somos leoninos do mês de agosto, hein? Esse mês é o mês do nosso aniversário, eu e ela. Diferença de 3 dias. Só que ela é 11 anos mais nova que eu. Mas eu sinto que ela é um espírito mais velho que eu. Ela é mais experiente. Ela tem jogadas intelectuais que eu não tenho. Então, eu não sei se eu estou na 437 de reencarnação e ela está na 1000ª, eu não sei. Mas eu já sinto, e a gente sente com pessoas que nos rodeiam, com espíritos, por exemplo, vou dar um exemplo, o espírito do meu neto, de 5 anos. Não é por ele entender mais de celular do que eu, ou já saber mexer com o computador, não é. São os sentimentos que ele projeta sobre nós, que a gente sente que é um espírito mais velho que eu. Não sei se vocês entendem isso. Entende, quem tem neto, quem tem filho novo, entende. Eles são mais experientes, eles já olham para nós e já sabem o que nós vamos definir sobre a coisa que ele vai pedir. Então, às vezes, ele faz pergunta, mas ele já sabe a resposta. Então, tudo isso está implícito na nossa capacidade mental de pensamento. Então, céu e inferno são criações pessoais de cada um de nós. São escolhas livres, regidas por leis naturais, através do nosso livre-arbítrio. A autonomia é o fundamento da vida. É como se faz sair dessa situação difícil, na qual se encontram muitos espíritos depois da morte. Só há uma saída: a tua vontade. Um espírito renitente, no umbral ou no inferno, que seja, das igrejas cristãs, ele só pode sair de lá se ele mudar o padrão de pensamento. Se ele realmente quiser mudar e ser humilde e pedir ajuda para um ser superior, para um espírito superior. Pode ser um espírito que está numa categoria um pouquinho maior que a dele. E também para Deus que está lá, que é o máximo. Que imediatamente, através de uma prece, ele é atendido. É a vontade nossa é que vai nos mandar para o lugar que nós queremos. É interessante isso. É simples, mas é que nós
não convivemos ainda com isso. Por isso é que nós temos dúvida. Por isso que nós temos dúvida que nós somos espíritos eternos. Caramba, ainda não cabe na minha cabeça que eu sou um espírito eterno? Será que eu vou sempre ter essa cara, usar óculos, tá falando para todo mundo? Porque, na verdade, a hora que a gente fala, a gente está aprendendo. Vocês não imaginam como a gente aprende quando a gente fala de uma coisa que a gente pesquisou e estudou. Não é, Priscila? Realmente, a gente aprende mais. Porque vem coisas para a gente. E outra coisa, sentir o olhar de vocês captando tudo que a gente está falando, isso ainda dá uma sensação ainda mais de vontade de a gente falar. Então, não é preciso ficar absolutamente puro para mudar sua vida. Basta uma mudança em suas disposições morais, explicou Kardec. É a parte moral que vale. Porque a parte moral vai desgrudar você da materialidade. E isso está ao alcance de todos nós. Guarde esse ensinamento, que um dia ele poderá certamente ser útil para nós. Eu só vou ler uma partezinha desse livro, A Morte e o que nos espera, de Richard Simonetti. É um livro maravilhoso. Mas olha que coisa gozada. A minha sogra era espírita, era médium, e ela sempre, quando ela saía, ela pegava o lencinho dela assim e abanava para a gente, sabe? Então, ela morreu com 93 anos. E eu já contei aqui, ela morreu dizendo que tinha medo de morrer. Espírita, hein? Então eu vi essa parte e achei interessante para falar para você. A morte tem dessas nuances curiosas. Do lado de cá, lenços acenando saudosos, tristes, desalentados, ambiente de velório. Do lado de lá, lenços acenando alegres, eufórico, de boas-vindas, ambiente de festa. Se tivéssemos essa convicção em plenitude, haveríamos de imitar algumas crenças orientais. Choraríamos o nascimento de alguém e festejaríamos o seu morrer. Nascer é ingressar na prisão terrestre. Morrer é retornar à liberdade. Espero que tenha passado para vocês esse sentimento, para a gente realmente saber que nós estamos aqui, primeiro, para ser feliz. E o máximo que nós sermos felizes e termos pensamentos bons, mais a gente vai semeando o ambiente para onde a gente vai. Muito obrigado de vocês. Posso fazer a oração? Pai Celestial, vos agradecemos por essa energia maravilhosa que estamos recebendo desse ambiente, pela pleiade de espíritos que estão nos acompanhando e nos orientando. Esperamos que essas palavras ditas entrem em nosso coração para que possamos emitir sempre pensamentos bons, semeando como um semeador saiu a semear, porque sabemos que muitas sementes cairão no caminho, outras nos espinhos e outras em terra boa, que vão nos fornecer conhecimentos bons, energias positivas, para que possamos sempre melhorar na nossa evolução. Vos agradecemos, Pai, e que possamos retornar para nossos lares, levando essa energia maravilhosa, e que todos aqueles que se acercarem de nós recebam essa energia com a sua bênção e a sua paz. Muito obrigado.